Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Um dos capítulos da Bíblia polêmicos é Romanos capítulo 14, que para ser compreendido deve ser estudado junto com 1 Coríntios capítulo 8 e verso 4. As duas cartas tratam do mesmo assunto. O apóstolo lida com problemas específicos de sua época. E não devemos esquecer que em Deus não há nem sequer sombra de variação ou sombra de mudança. Tiago 1 e verso 17. Ele não pode mentir. Tito 1, verso 2. Mas antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Abençoe nosso estudo de hoje. Envie seu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. As declarações de Paulo em Romanos 14 foram interpretadas de várias maneiras e têm sido usadas por alguns para depreciar a alimentação vegetariana, para abolir a distinção entre carnes limpas e imundas e para remover toda a distinção entre dias, abolindo assim o sábado do sétimo dia. No entanto, Paulo não está fazendo nenhuma dessas três distinções. Vamos ler Romanos 14, verso 2 e depois 1 Coríntios 8 e verso 4. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. 1 Coríntios 8 e verso 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Assim como a igreja de Coríntios, os da igreja de Roma estavam com medo de comer carne que tivesse sido sacrificada a ídolos. Havia pessoas que estavam com tanto medo que elas só comiam legumes. O apóstolo não poderia estar aqui condenando a dieta vegetariana, que é a ideal segundo a Bíblia, Gênesis 1 e o verso 29. E muito menos para comermos alimentos imundos, Levíticos capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Sendo que o apóstolo nunca comeu tais carnes, Atos 25, verso 8. De acordo com os antigos costumes, os sacerdotes pagãos praticavam um extenso comércio de sacrifícios de animais oferecido a ídolos. Paulo exortou os que não tinham problema quanto a esses alimentos a que não colocasse uma pedra de tropeço no caminho do irmão mediante o consumo dos mesmos. Romanos 14 e o verso 13. Ao irmão amadurecido que, aproveitando-se da própria liberdade, ofende ao débil, verso 1, que pelo exemplo do amadurecido é encorajado a comer o que sua consciência não permite, 1 Coríntios 8 e o verso 10. A argumentação de Paulo é que o crente que se abstém não deve condenar por sua liberdade aquele a quem Deus aceitou e recebeu em sua igreja nessa liberdade. Vamos ler Romanos 14, verso 13?
Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se Deus perdoou pecados desses crentes e o aceitou como seu filho, e uma vez que em sua vida e em outros aspectos revela a presença do Espírito Santo, toda essa crítica está fora de lugar. Paulo não trata de alimentos prejudiciais à saúde. Ele não afirma que o cristão amadurecido da fé pode comer qualquer coisa, independentemente do efeito sobre o seu bem-estar físico. Ele já havia deixado claro, Romanos 12 e o verso 1, que o verdadeiro crente fará com que o seu corpo seja conservado santo e agradável a Deus, como um sacrifício vivo. Aquele que é maduro na fé considera um ato de adoração espiritual o manter a boa saúde. Romanos 12, verso 1. Portanto, quem alega isso enxerga nos argumentos de Paulo algo que ele não defende. Vamos ler 1 Coríntios 6, o verso 19 e o verso 20? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes por a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele mesmo ensinou que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que, por isso, devemos cuidar da nossa saúde física, comendo de maneira que o Espírito seja glorificado. 1 Coríntios 10, verso 31. Ele ainda diz sobre o perigo do mau testemunho em 1 Coríntios 8, verso 9 a 13, e também em Romanos 14, verso 13. Resta salientar que não é por comer ou deixar de comer algo que nos recomendamos a Deus. Seguir as leis dietéticas não pode ser transformar no meio de salvação. Diante desses fatos, torna-se evidente que Paulo, em Romanos 14, não deprecia a alimentação vegetariana, nem rejeita a milenar distinção bíblica entre carnes limpas e imundas. Os amadurecidos na fé entendem que o reino de Deus consiste em graça espiritual, como estas, e não em coisas materiais como comida e bebida. Referindo-se à convicção do certo e errado, resultando na determinação de fazer o que acredita ser a vontade de Deus, Paulo afirma aqui que, se o cristão não age por convicção pessoal de que o que faz é certo, mas, em vez disso, segue o juízo de outras pessoas, sua ação é pecaminosa. Não se deve violar a própria consciência, assim, até que seja convencido pela palavra e pelo Espírito de Deus de que determinada atitude é boa. O crente não deve seguir a consciência por si só. Não deve fazer dos outros o critério para a sua conduta. Deve ir às Escrituras e aprender por si mesmo seu dever sobre o assunto. Assim, no que diz respeito à liberdade cristã no comer e beber, eles preferem restringir a própria liberdade a permitir que o exercício dela destrua a paz da igreja. Romanos 14, verso 13. Não querem que o irmão débil seja levado a fazer o que para ele seria injusto, verso 14, ou que tire dele a alegria do Espírito por ofender a própria consciência, verso 15. Os cristãos amadurecidos devem estar dispostos a abrir mão da sua liberdade
nessas questões relativamente insignificantes, em vez de ofender o irmão débil. 1 Coríntios 8 e verso 13. Vamos ler Romanos 14, versos 5 e 6? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Paulo não está contra a observância do sábado. Alguns cristãos pensam que ele ensinou que cada pessoa deve escolher o dia de guarda, mas isso está longe de ser verdade. Se cada um faz a sua própria verdade, a lei de Deus viraria uma bagunça. Muitos cristãos de origem judia compreenderam que a lei cerimoniosa havia achado seu cumprimento em Cristo e que, portanto, já não estava em vigência. Aos primeiros cristãos não foi proibido automaticamente que assistissem às festividades anuais judaicas, nem se insistiu a que abandonasse imediatamente todos os ritos cerimoniosos. Quando fala em dias, meses, tempos, anos, Paulo provavelmente se refere aos 7 dias de feriado nacional, a que as festas da lua nova, do sistema cerimonioso, também poderia estar falando, dos dias de jejum, Lucas 18, verso 12, as festas judaicas listadas em Levíticos 23, Números 10, 10, Números 28, 11 a 15, são elas: a Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, dia de expiação e tabernáculo. A esses dias fossem observados como sábado, isto é, feriado judaico, que poderia cair em qualquer dia da semana. Eles eram bem distintos do sábado semanal, de diversas formas. Não eram estipulados no decálogo, não eram eventos semanais, mas anuais ou mensais. No caso da lua nova, também poderia estar falando dos dias de jejum. Lucas 18, verso 12. Devido às circunstâncias, parecia que o Senhor era permitir que vários elementos da lei cerimoniosa desaparecessem aos poucos, à medida que a razão e a consciência se fossem esclarecendo. Em vista desses fatos, resulta evidente que Paulo, em Romanos 14, primeiro, não está menosprezando uma alimentação de legumes, comidas de origem vegetal. Segundo, nem anulando a distinção secular bíblica entre carnes limpas e imundas. E terceiro, nem abolindo o sábado semanal da lei moral. Vamos ler Romanos capítulo 3, verso 31? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Quem pretenda afirmar que assim foi, deve estar lendo na exposição de Paulo algo que ele não ensinou. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor,
como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, na quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Que Paulo não ensina e nem sequer insinua a abolição do sábado semanal. Vamos ler Mateus capítulo 5, versos 17 e 18? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um jota jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Não há dúvida de que o sábado não podia estar então em vigência se tivesse sido uma das festas judias, mas que não deve dar-se por certo que o sábado fora um dia festivo simplesmente porque se guardava sob o sistema mosaico. Outra evidência de que Romanos 14, o verso 5, Paulo não estava tratando dos dias de guarda. Vemos em sua atitude de guardar o sábado, mesmo longe dos judeus. Vamos ler Atos 16, o verso 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Naquele território romano, ele não tinha oportunidade de dizer que o dia de guarda foi abolido, mas se o fez, pelo contrário, santificou o sétimo dia em meio à natureza, como todo cristão deveria fazer. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não vai achar uma única linha sequer que autorize a mudança do dia de guarda. E sem dúvida alguma, o sábado é mais antigo que o judaísmo e, sob o judaísmo, foi incluído entre as coisas sagradas do Decálogo, o qual foi pronunciado verbalmente em meio aos terrores do Sinai. Vamos ler Êxodo capítulo 19, verso 16 e verso 18? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta. Verso 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Como nenhum outro ensinamento do judaísmo, e em vista de que o mesmo legislador declarou pessoalmente na terra: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Marcos 2, e o verso 28. Não há apoio nas Escrituras para supor, como alguns o fazem, que os dias de Paulo, mencionado aqui, se refere ao sábado semanal. A Bíblia nunca fala do sábado ou o sétimo dia da semana como esta linguagem. Além disso, o sábado foi instituído na criação. Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o 11. Antes da entrada do pecado
e 2.500 anos no começo do sistema cerimonioso do Sinai, o exemplo de vida do apóstolo é límpido em demonstrar o quanto eles viam a santidade e validade do quarto mandamento. No sábado, não no domingo, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, adoração a Deus em meio à natureza, e assentando-nos, falamos às mulheres, dia para falarmos do amor de Deus, que para ali tinham concorrido. Atos capítulo 16 e o verso 13. Que lindo exemplo de adoração o apóstolo nos deixou. Não quer você também hoje adorar Deus no dia de sábado, como o apóstolo Paulo fez? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, o verso 23. Não quer você hoje entregar sua vida a Jesus Cristo e adorá-lo em espírito e verdade? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos entregar nossas vidas a ti, Senhor. Envie seu Espírito Santo, guie-nos em seus caminhos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.